acontecimentos atuais deixem de inclusivamente existir, mas como? Como poderemos fazer e saber viver assim, em que é preciso acreditar para poder, na realidade, entender o mundo como estes grandiosos seres que foram outrora encarnados no mundo físico, hoje habitam o mundo espiritual, continuam a ser grandiosos espíritos. Espero me fazer entender e alcançarmos, porque esses espíritos, alcançaram assim o novo e grandioso mundo em primeiríssimo lugar. Pois é preciso muitas das vezes eliminar de vez com a autovisão do ser humano que cada um tem de si, porque não existe ser humano, mas sim espírito encarnado no mundo físico. Ou seja, como eu digo, já tenho dito noutras ocasiões, um espírito habitando este corpo físico nesta caminhada terrena. Portanto, somos todos espíritos encarnados. Ou não é? Ou seremos seres humanos? Não. Lembrando ainda de Chico Xavier, Irmã Dulce, tantos outros, né? Madre Teresa de Calcutá, sabiam que eram filhos, como nós sabemos, de Deus. Sabiam que eram elementos universais. Dessa forma, eles não acreditavam que eram as personalidades transitórias que cada um vivencia durante a sua reencarnação, ou seja, a sua encarnação. O seu trajeto físico, todos eles sabiam-se elementos eternos e unicamente universais. Por isso, não acreditavam no salva-Deus, individualismo, que lhes vinha muitas das vezes à mente para compreender a vida e finalmente dar realidades a ela. E por causa dessas visões, por causa dessa visão que eles tinham de si mesmo, também não acreditavam na matéria, no mundo material. Eles compreendiam que, apesar de aparentemente viverem condições diferentes daquelas que nós chamamos espirituais, o corpo, os objetos e por aí tudo vai, não é? Que tudo isso era apenas uma breve miragem do que é real e mais nada. É que fazendo parte deste grandioso universo. Chico Xavier e tantos outros. Chico Xavier, eu gosto tanto de falar de Chico Xavier. Adoro falar de Chico Xavier. E tantos outros não acreditavam muito na vida material. Tinham a plena convicção e consciência de que tudo isso era uma verdadeira ilusão criada ilusoriamente e que a verdadeira realidade, a vida espiritual, ela continuava na realidade a existir. Então, sempre, por isso, guiavam-se pelas máximas espirituais, que é
nada mais, nada menos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Salve Deus. Desejar para o nosso irmão, a nossa irmã, para o próximo, o que quer que fosse para si, e por diante, né? De todas estas coisas, ao invés de acreditarmos nos padrões humanos, de muitas das vezes de satisfação para eles que viveram o novo mundo no mesmo lugar onde outros viviam o velho mundo. Então, nenhum dos apelos humanos privilegiaram o seu bem-estar, a sua vontade, porque eram importantes. Somente a busca de manter-se sintonizado às coisas espirituais e espiritualizadas em perfeita harmonia e equilíbrio, amorosa com Deus e com toda a irmandade espiritual. Guiavam desta forma de ver o mundo a partir destas crenças que não há ser humano nem mundo material, mas apenas o espírito vivendo no universo. Então, eles buscaram entender porque estavam vivenciando na realidade esse período de sua transição, de sua existência eterna, ligado a uma personalidade transitória aqui no mundo físico, e descobriram isso. Trata-se apenas de algumas dessas vezes junto a nós provações ou missões para o nosso espírito realizar. Então, assim nós somos nós todos para eles, e não existia acontecimentos de vida, mas situações que eram criadas para lhes dar a oportunidade de provar alguma coisa e ao mesmo tempo poderem de certa forma exercer uma missão em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, para que se transformassem no conhecimento do plano físico para os irmãos físicos, os irmãos encarnados, que nada mais é aquele que tempera a vida dos outros. E por isso, e por Jesus divino e amado Mestre, compreenderam ainda que o único tempero que vale a pena ser saboreado é o nada mais que, salve Deus, meus amores, meus irmãos, o amor, mas é o amor sem julgamentos, é o amor sem egoísmos, sem julgamentos, perdoando, com muita tolerância e humildade. A partir daí, inclusivamente,
Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, entre outros, como eu já disse, compreenderam, graças a Deus, finalmente, que tudo o que acontece tem como objetivo criar condições para que o espírito, o nosso espírito humano, possa amar. Não um amor, muitas das vezes, possessivo ou fundamentado no egoísmo, como os seres humanizados, vamos lá dizer assim, desta forma, vivemos se habituamos, mas sim um amor incondicional. Sem nós queremos, muitas das vezes, tomar posses, sem direitos ou deveres, mas que simplesmente ame, solte, parta as amarras, as algemas. E a partir destas constatações, o mundo, com certeza, mudou para estes seres iluminados. A fome e a miséria não se transformaram mais em tragédias ou agressões aos seres humanos, mas sim é uma oportunidade para que quem vivencia ou assista estas situações e condições possa amar a tudo e a todos, ao invés, muitas das vezes, de sofrer com uns e acusar os outros, não é? Amar indistintamente. Aqui situam-se os agentes ativos ou, muitas das vezes, os passivos da situação e condição para que as máximas divinas pudessem ser, muitas das vezes, atendidas. Por isso, os seus mundos, desses grandiosos espíritos, mudaram. Não mais existiam agentes a serem condenados, nem situações constrangedoras e agressivas, mas única e exclusivamente apenas situações e condições ilusórias que passaram a existir apenas como uma oportunidade para que o amor superasse tudo. Desta forma, salve Deus, este é com certeza o novo mundo, uma vida onde o amor poderá superar a crítica, o amor supera o sofrimento, e porque o ser humano não mais está submetido às suas paixões, inclusivamente não está subjugado às suas vontades, mas preocupando-se apenas em amar a todos. Mas para que isso fosse verdade para os seres físicos que vivenciaram as suas encarnações dentro de um novo mundo, foi preciso, salve Deus, que eles estabelecessem um relacionamento profundo, muito profundo com Deus e não com a matéria, porque eles viveram na realidade, todos estes personagens que eu citei viveram com Deus Pai Todo-Poderoso e viveram em Deus. E quando isso acontece, o ser humano descobre mais verdades que para ele são muitas das vezes incompreensíveis. Porque, por exemplo, não cai uma folha da árvore
sem que Deus a faça cair, não é? Todos nós sabemos isso. Tudo o que acontece é a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, que é maior, não é? Deus é a causa primária de todas as coisas. Lembrou-me agora aqui, Deus é a causa primária de todas as coisas. Lembrou-me agora aqui. Ué? Deus é a causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo se origina nele. Tal é a concepção e como ela se transforma em verdade absoluta na existência de cada um de nós, que cada um alcança. Então, meus irmãos, o novo mundo, quando isto ocorre, os acontecimentos da nossa vida deixam de ser praticados por agentes carnais, físicos, e tudo se transforma em emanação de Deus. E se Deus faz, quem pode dizer a Deus, a Ele, que está errado e ensinar o certo, se inclusive, afinal, Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, não é? Mas apenas a cultura, ou seja, o saber, muitas das vezes destas verdades que já pertencem aos ensinamentos dos grandiosos mestres ao longo dos milénios, enviados pelo grandioso Pai. Por exemplo, podemos dar uma leitura neste livro, no grandioso livro, que é um grandioso livro, o Livro dos Espíritos, entre outros ensinamentos. Claro que não menos elucidativo ou de ensinamentos, por exemplo, dos evangélicos, os canónicos, por exemplo, de Buda, de outras religiões que não foram o suficiente para que Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier e outros conseguissem alcançar o novo mundo? Salve Deus, foi preciso confiar e única e exclusivamente entregar-se a Deus, à espiritualidade. Ou seja, unicamente ter fé, acreditar, porque a fé, como Jesus divino e amado Mestre transmitiu, a confiança, a entrega tem que ser absoluta, a entrega tem que ser irrestrita no grandioso Pai. Pois é, transforma desta forma o mundo em que nós vivemos, o ser humano. Por isso, Jesus disse: a fé é do tamanho de um grão de mostarda, não é? Mas a fé, mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé, se fosse desse tamanho, afastaria, com certeza, as montanhas do seu caminho, independentemente do seu tamanho,
porque todos aqueles que quiserem viver na realidade do novo mundo, não importa a que tempo ou em que lugar, única e exclusivamente precisarão do necessariamente entregar-se irrestritamente ao grandioso Pai, confiando única e exclusivamente em seu amor sublime e na sua justiça divina perfeita, porque a partir do momento que a fé entra em ação, toda e qualquer compreensão, raciocínio sobre os acontecimentos da vida terrena, que é formada a partir das paixões e desejos, muitas das vezes do ser físico, do ser humano, se extinguem. E desta forma sobra apenas o amor para ser vivido. Por isso, e desta forma, afirmo, salve Deus, que a fé não pode ser raciocinada, ou seja, não pode passar pelo crivo da razão, como inclusivamente está escrito aqui neste livro. Não pode ser passado pelo crivo da razão, como está escrito aqui neste livro. Formada por paixões e desejos, e muitas das vezes egoisticamente, mas acima de tudo que deve transformar-se numa entrega incondicional também. Não estou falando em fé, uma fé cega, não é? Porque também não poderemos ter uma fé cega, até porque se nós estivéssemos falando, não haveria problema algum, porque Jesus nos ensinou e ensinou aos seus seguidores que quem quiser ver e compreender será unicamente um cego, porque a fé de quem vive o novo mundo não é cega, mas é extremamente iluminada. Isto porque ela se ilumina dentro de cada um de nós, gera a compreensão a partir de Deus Pai Todo-Poderoso, da inteligência suprema, universal e do seu amor e justiça, que são frutos da sua omnipresença, omnipotência e omniconsciência. Aqui, salve Deus, mais uma vez, vou buscar a compreensão das coisas do mundo de Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, entre outros, né? Não se fundamentavam nas inteligências menores que estavam vivenciando aquele momento. Por exemplo, o mentor de Chico Xavier, não é? Emmanuel, um grande espírito, não é? Que acompanhou a vida de Francisco Cândido Xavier, iluminou aquele espírito, aquele ser, não é? Mas ele não foi preciso, não só ter o Emmanuel como mentor não era o suficiente. Ele tinha que acreditar, ele tinha que fazer por isso também, e fez toda a sua caminhada neste mundo físico, e fez, como todos nós sabemos. Então, naquele momento, a consciência que gera a personalidade que o ser humano vive durante a sua reencarnação ou encarnação, mas sim
no conhecimento que tinham de Deus Pai Todo-Poderoso e do que Ele é para o universo. Unicamente e só um Pai amoroso, Senhor Supremo, nestes 2 vídeos, porque eu vou ter que partir este vídeo, que já vai muito comprido, pois é isso. Nestes 2 vídeos eu só descrevo um ser universal que, mesmo humano, vive acima de tudo no novo mundo, porque trata-se daquele que compreende afinal a si mesmo e ao mundo ao mesmo tempo, como o mundo espiritual e não o mundo material, salve Deus, daquele ser físico que sabe que não há uma vida para viver, mas sim acontecimentos que servem de provação para que ele possa colocar em prática todo o amor que aprendeu antes da sua encarnação, a sua nova vinda a este planeta físico, e que entendeu que todo o universo é regido por Deus Pai Todo-Poderoso através da justiça perfeita, mas, acima de tudo, fundamentada única e exclusivamente no amor sublime, na humildade e na tolerância, porque jamais fará o mal para um único filho, e desta forma, para se viver assim não são precisos grandiosos fatores externos, nem esperar um determinado momento ou acontecimento, mas, salve Deus, basta apenas cada um de nós buscar entregar-se em perfeita sintonia e harmonia com Deus Pai Todo-Poderoso, amando e se sentindo amado por Ele. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, por isso encerro a princípio vou partir em 2 vídeos, não é? Para ficarem mais curtos. Estes 2 vídeos com uma velha história, muito antiga já. Uma velha história, não é? Conta-se que na África, quando os primeiros raios do sol começam a aparecer no horizonte, o leão, que é o senhor da selva, não é? O leão, ele se levanta automaticamente e instintivamente e sai correndo, porque, sabe Deus, ele sabe, o instinto lhe diz que se não correr, e desta forma, se não correr muito, não conseguirá alimentar-se naquele dia, não é? Pois é. Só que na mesma África, quando os primeiros raios do sol começam a aparecer na linha do horizonte, também o veado também se levanta instintivamente e sai correndo, e faz isso porque sabe que se não correr muito, não conseguirá sobreviver e será devorado pelo leão, não é? Portanto, desta forma, não importa se nós
somos veados ou se somos leões, não é? O certo ou o errado, o bonito ou o feio, cristão ou muçulmano, oriental ou ocidental, ou espírita, ou nada. Quando, ou ateu, não é? Quando os primeiros raios do sol surgirem no horizonte, levante-se. Cada um de nós que se levante comece a correr no sentido de estabelecer estas relações amorosas com Deus Pai Todo-Poderoso, porque só assim nós poderemos entrar. Como comecei no princípio, no novo mundo. E qual é o novo mundo? Claro, depois do físico vem o espiritual, não é? Mas primeiro façamos as obras aqui no mundo físico para podermos almejar as bênçãos no mundo espiritual, não é? Porque nós querermos algo de irreal ou de surpreendente só porque nós única e exclusivamente queremos ou pensamos ou imaginamos, isso não bate muito certo, não é? Penso que tudo isto nos serve para nós, para mim, para todo o ser físico. Todos estes exemplos servem para todos nós e também para lembrar a cada um de nós que, na realidade, nós não nos podemos deixar absorver por muitas das vezes por sintonias negativas, padrões energéticos de baixo padrão, não é? Porque na realidade nós somos seres em evolução. Desta forma, meus irmãos, salve Deus, nós somos espíritos em evolução, somos seres físicos ainda caminhando nesta nossa jornada, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus divino e amado Mestre, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, ao grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa Mãe Água 4i108, aos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, que nessa singela roupagem, e aqui temos um exemplo, os nossos mentores. Eles foram tudo isto, ultrapassaram todas estas dificuldades. Tudo isto que eu falei aqui, eles ultrapassaram. Tudo isto que eu frisei aqui, os nossos mentores, os mentores evoluídos, eles passaram e ultrapassaram. Como mais uma vez, é sempre gosto tanto de falar, Francisco Cândido Xavier, que é bem recente nesta nossa era, não é? Todos se lembram, Madre Teresa de Calcutá, não é? O amor que ela desprendeu na sua caminhada, jornada, enfim. Então, meus irmãos, desejando a todos, agradecendo por a bênção luminosa dos nossos abnegados pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. Agradecendo também ao povo de Cachoeira, povo das Matas Virgens, os grandes iniciados dos Himalaias, nos harmonizemos e equilibremos e que possamos realmente fazer cada dia melhor daquilo que temos estado a fazer até hoje, porque a meta
A meta é sempre fazer melhor e melhor e melhor. Salve Deus e graças a Deus. A todos desejo um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. 1h10, 1h11, é partir o vídeo em dois. Hoje então, salve Deus, passou das marcas e graças a Deus.